Amigos, vamos respirar profundamente, vamos tentar nos desconectar com todo o dia de hoje e focarmos na nossa aula semanal. Vamos nos conectar aos nossos mentores, aos mentores da Casa Lucas, a todos os seres de luz que estão conosco em todos os momentos onde estamos juntos, onde estamos em nome de Deus, em nome do nosso Cristo amado, tentando entender um pouquinho mais de tanta coisa que a gente tem a aprender. Todas as aulas onde a Flávia lê e depois o Francisco tenta nos explicar, nos esclarecer, nos dar um entendimento maior de tudo aquilo que a gente tem tanta dúvida e que a gente precisa colocar no nosso dia a dia sobre o amor, sobre a humildade, sobre a caridade. Que esses momentos sejam utilizados no nosso dia a dia, principalmente agora, onde enfrentamos situações tão delicadas. Então, vamos fechar os olhos, pensar em Jesus conosco, ao nosso lado, sempre, e vamos fazer a oração do Pai Nosso, com todo o nosso amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, meu Pai, e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E que assim seja, meu Pai, e assim já é. Que assim seja. Vamos lá, então, pessoal, seguindo nos estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 3, O Sublime Visitante. Reunidos em pequeno salão iluminado, observei que a atmosfera permanecia embalsamada de suave perfume. Recomendou-nos Cornélio a oração fervorosa e o pensamento puro. Tomando-nos a dianteira, o instrutor estacou à frente de reduzida câmara estruturada, em substância análoga ao vidro puro e transparente. Olhei-a com atenção. Tratava-se de um gabinete cristalino, em cujo interior poderiam abrigar-se à vontade 2 a 3 pessoas. Destacando-se pela túnica muito alva, o diretor da casa estendeu a destra em nossa direção e exclamou com grave entono: os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito. Constituir-nos-ia falta grave receber em vão a graça divina. Colocando-se ao nosso encontro, os mensageiros do Pai exercitam sacrifício à abnegação, sofrem os choques vibratórios de nossos planos mais baixos, retomam a forma que abandonaram desde muito, fazem-se humildes como nós, e para que nos façamos tão elevados quanto eles, dignam-se ignorar-nos as fraquezas, a fim de que nos tornemos partícipes de suas gloriosas experiências. Interrompeu o curso das palavras, fitou-nos em silêncio e prosseguiu noutro tom. Compreendemos que lá fora, ante os laços morais que ainda nos prendem às esferas da carne, é quase inevitável a recepção das reminiscências do pretérito à distância. A lembrança tange as cordas da sensibilidade e sintonizamos com o passado inferior. Aqui, porém, no santuário da bênção, é imprescindível observar uma atitude firme de serenidade e respeito. O ambiente oferece bases à emissão de energias puras, e, em razão disso, responsabilizaremos os companheiros presentes por qualquer minúcia desarmônica no trabalho a realizar.
Formulemos, pois, os mais altos pensamentos ao nosso alcance relativamente à veneração que devemos ao Pai Altíssimo. Para outra classe de observadores, o instrutor Cornélio poderia parecer excessivamente metódico e rigorista. Entretanto, não para nós, que lhe sentíamos a sinceridade profunda e o entranhado amor às coisas santas. Após longo intervalo destinado à nossa preparação mental, tornou ele sem afetação. Projetemos nossas forças mentais sobre a tela cristalina. O quadro a formar-se constará de paisagem simbólica, em que águas mansas, personificando a paz, alimentem vigorosa árvore, a representar a vida. Assumirei a responsabilidade da criação do tronco, enquanto os chefes das missões entrelaçarão energias criadoras, fixando o lago tranquilo. E dirigindo-se especialmente a nós outros, os colaboradores mais humildes, acrescentou: formarão vocês a veste da árvore e a vegetação que contornará as águas serenas, bem como as características do trecho de firmamento que deverá cobrir a pintura mental. Após ligeira pausa, concluía: este é o quadro que ofereceremos ao visitante excepcional, que nos falará em breves minutos. Atendamos aos sinais. 2 auxiliares postaram-se ao lado da pequena câmara, em posição de serviço, e ao soar de harmonioso aviso, pusemo-nos todos em concentração profunda, emitindo o potencial de nossas forças mais íntimas. Senti a pressão do próprio esforço, que minha mente se deslocava na direção do gabinete de cristal, onde acreditei penetrar, colocando tufos de grama junto ao desenho do lago que deveria surgir. Utilizando as vigorosas energias da imaginação, recordei a espécie de planta que desejava temporária, trazendo-a do passado terrestre para aquela hora sublime. Estruturei todas as minúcias das raízes, folhas e flores e trabalhei intensamente na intimidade de mim mesmo, revivendo a lembrança e fixando-a no quadro com a fidelidade possível. Fornecido um sinal de interrupção, retomei a postura natural de quem observa, a fim de examinar os resultados da experiência, e contemplei. Oh, maravilha! Jazia o gabinete fundamente transformado. Águas de indefinível beleza e admirável azul celeste refletiam uma nesga de firmamento, banhando as raízes de venerável árvore, cujo tronco dizia em silêncio da própria grandiosidade. Miniaturas prodigiosas de cúmulos e nimbos estacionavam no céu, parecendo pairar muito longe de nós. As bordas do lago, contudo, figuravam-se quase nuas, e os galhos do tronco apresentavam-se vestidos escassamente. O instrutor, célere, retomou a palavra e dirigiu-se a nós com firmeza. Meus amigos, a vossa obrigação não foi integralmente cumprida. Atentai para os detalhes incompletos e exteriorizai vosso poder dentro da eficiência necessária. Tendes ainda 15 minutos para terminar a obra. Entendemos, sem maiores explicações, o que desejava ele dizer. Concentramo-nos de novo para consolidar as minudências de que deveria revestir a paisagem. Procurei imprimir mais energia à minha criação mental e, com mais presteza, busquei colocar as flores pequeninas nas ramagens humildes, recordando minhas funções de jardineiro no amado lar que havia deixado na terra. Orei, pedi a Jesus me ensinasse a cumprir o dever dos que desejavam a bênção do seu divino amor naquele santuário. E quando a notificação soou novamente,
confesso que chorei. O desenho vivo da gramínea que minha esposa e os filhinhos tanto haviam estimado em minha companhia no mundo adornava as margens com um verde maravilhoso, e as mimosas flores azuis, semelhando-se a miosotes silvestres, surgiam abundantes. A árvore cobria-se de folhagem farta, e vegetação de singular formosura completava o quadro que me pareceu digno de primoroso artista da terra. Cornélio sorriu, evidenciando grande satisfação, e determinou que os dois auxiliares conservassem a destra unida ao gabinete. Desde esse momento, como se uma operação magnética desconhecida fosse posta em ação, nossa pintura coletiva começou a dar sinais de vitalidade temporária. Algo de leve e imponderável, semelhante a caricioso sopro da natureza, agitou brandamente a árvore respeitável, balouçando-se os arbustos e a minúscula erva, a se refletirem nas águas muito azuis, docemente encrespadas de instante a instante. Minha gramínea estava agora tão viva e tão bela que o pensamento de angustiosa saudade do meu antigo lar ameaçou de súbito meu coração ainda frágil. Não eram aquelas as flores miúdas que a esposa colocava diariamente no quarto isolado de estudo? Não eram as mesmas que integravam os delicados ramos que os filhos me ofereciam aos domingos pela manhã? Vigorosas reminiscências absorveram-me o ser, oprimindo-me inesperadamente a alma. E eu perguntava a mim mesmo por que mistério o espírito enriquecido de observações e valores novos, respirando em campos mais altos da inteligência, tem necessidade de voltar ao pequenino círculo do coração, como a floresta luxuriante e imponente que não prescinde da singela e reduzida gota d'água para dessedentar-lhe as raízes. Senti o anseio mal disfarçado de arrebatá-los compulsoriamente da crosta, transportando-os para junto de mim, desejoso de reuni-los ao meu lado, em novo ninho, sem separação e sem morte, a fazer-lhes experimentar os júbilos da vida eterna. Minhas lágrimas estavam prestes a cair. Bastou, no entanto, um olhar de Jerônimo para que eu me reajustasse. Arremessei para muito longe de mim toda a ideia angustiosa e consegui reaver a posição do cooperador decidido nas edificações do momento. Cornélio, de pé, ante a paisagem viva, enquanto nos mantínhamos sentados, estendeu os braços na direção do alto e suplicou: Pai da criação infinita, permite ainda uma vez, por misericórdia, que os teus mensageiros sejam portadores de tua inspiração celeste. Esta fonte de todo dissipa sombras que ainda persistem em nossos corações, impedindo-nos a gloriosa visão do porvir que nos reservaste. Faze vibrar entre nós o pensamento augusto e soberano da confiança sem mescla e deixa-nos perceber a corrente benéfica de tua bondade infinita que nos lava a mente mal desperta e ainda eivada de escuras recordações do mundo carnal. Auxilia-nos a receber dignamente teus devotados emissários. Focalizando a mente em nossos trabalhos, o instrutor prosseguiu noutra inflexão de voz. Sobretudo, ó Pai, abençoa os teus filhos que partem a caminho dos círculos inferiores semeando o bem. Reparte com eles, humilde representantes de tua grandeza, os teus dons de infinito amor e de inesgotável sabedoria, a fim de que se cumpram teus sagrados desígnios.
Acima, porém, de todas as concessões, proporciona-lhes algo de tolerância. Pessoal, tem algum microfone aberto. Acima, porém, de todas as concessões, proporciona-lhes algo de tua divina tolerância, de tua complacência sublime, de tua ilimitada compreensão, para que satisfaçam, sem desesperação e sem desânimo, os deveres fraternais que lhes cabem, ante os que ignoram ainda as tuas leis e sofrem as consequências dos desvios cruéis. Calou-se o orientador do santuário, e dentro da imponente quietude da câmara, vimos que a paisagem, formada de substância mental, começou a iluminar-se inexplicavelmente em seus mínimos contornos. Guardava a ideia de que, reduzido o sol, surgiria à nossa vista sob a nesga de céu, no quadro singular. Raios fulgurantes penetravam o fundo esmeraldino e vinham refletir-se nas águas. Cornélio, de mãos erguidas para o alto, mas sem qualquer expressão ritualística, em vista da simplicidade espontânea de seus gestos, exclamou: Bem-vindo seja o portador de nosso Pai amantíssimo. Nesse instante, sob nossos olhos atônitos, alguém apareceu no gabinete, entre a vegetação e o céu. Semelhava-se a um sacerdote de culto desconhecido, trajando túnica lirial. Fisionomia simpática de ancião, apresentava-se nimbado de luz indescritível, e seu olhar nos mantinha extasiados e presos, num misto de veneração e encantamento, sem que nos fosse possível qualquer fuga mental de sua presença sublime. Via-se-lhe apenas o busto cheio, parecendo-me que os seus membros inferiores se ocultavam naturalmente na folhagem abundante. Seus braços e suas mãos, todavia, revelavam-se com todas as minudências anatômicas, porque com a destra nos abençoava num gesto amplo, mantendo na outra mão pequeno rolo de pergaminhos brilhantes, deixando-nos perceber dourado cordão atado à cinta. Visivelmente sensibilizado, o diretor da casa saudou nominalmente. Venerável Asclépios, sê conosco. O emissário, em voz clara e sedutora, desejou-nos a paz do Cristo e, em seguida, dirigiu-nos a palavra em tom inexprimível, na linguagem humana. Abstenho-me aqui de qualquer tradução incompleta e imperfeita, atendendo a imperativos de consciência. Ouvimo-lo sob infinita emoção, sem que qualquer de nós contivesse as lágrimas. O verbo do admirável mensageiro, que chegava de esferas superiores, trazendo-nos a bênção divina, caía-nos na alma de modo intraduzível e acordava-nos o Espírito Eterno para a infinita glória de Deus e da vida imortal. Não conseguiria descrever o que se passava em mim próprio. Jamais escutar alguém com aquele misterioso e fascinante poder magnético de fixação dos ensinamentos de que se fizera emissário. Ao abençoar-nos, ao término da maravilhosa locução, irradiavam-se de sua destra muito alva pequeninos focos de luz em forma de minúsculas estrelas que se projetavam sobre nós, invadindo-nos o tórax e a fronte e fazendo-nos experimentar o júbilo inenarrável de quem sorve feliz, vigorosos e renovadores alentos da vida. Quiséramos prolongar indefinidamente aqueles minutos divinos, mas tudo fazia acreditar que o mensageiro estava prestes a despedir-se. Interpretando, contudo, o pensamento da maioria, Cornélio dirigiu-lhe a palavra e indagou, humilde, se os irmãos presentes poderiam endereçar-lhe algumas solicitações.
O arauto celeste aqueceu, sorrindo, num gesto silencioso, colocando-nos à vontade, dando-me a impressão de que aguardava semelhante pedido. A irmã Semprônia, que chefiava pela primeira vez a turma de socorro ao serviço de amparo aos órfãos, foi a primeira a consultá-lo. Venerável amigo, disse com transparente sinceridade, temos algumas cooperadoras na crosta que esperam de nós uma palavra de ordem e reconforto para prosseguirem nos serviços a que se devotaram de coração fiel. Desde muito tempo, experimentam perseguições declaradas e toleram um sarcasmo contínuo de adversários gratuitos que lhes ferem o espírito sensível, atacando-lhe os melhores esforços através de maldade sem conto. Inegavelmente, não cedem ante os fantasmas da sombra e mobilizam as energias do trabalho de resistência cristã. Exercendo funções de colaboradora nesta expedição de socorro que agora chefio pela primeira vez, conheço de perto a dedicação que nossas amigas testemunham na obra sublime do bem. Mas não ignoro que padecem heróicas e leais há quase 30 anos sucessivos, ante o assédio de inimigos implacáveis e cruéis. Após curto silêncio, que ninguém se atreveu a interromper, a consulente concluiu perguntando: que devemos dizer a elas, respeitável amigo? Por que palavras esclarecedoras e reconfortantes sustentar-lhes o ânimo em tão longa batalha? De alma voltada para o nosso dever, aguardamos de vossa generosidade o alvitre oportuno. Vimos então o inesperado. O mensageiro ouviu, paciente e bondoso, revelando grande interesse e carinho na expressão fisionômica, e depois que Semprônia deu por terminada a consulta, retirou uma folha dentre os pergaminhos alvinitentes que trazia, de modo intencional, e abriu-a à nossa vista, lendo todos nós o versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho do Apóstolo Mateus. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. O processo de esclarecimento e informação não podia ser mais direto, nem mais educativo. Decorridos alguns instantes, Semprônia exclamou humildemente: compreendo, venerável amigo. O emissário, sem qualquer afetação dos que ensinam por amor próprio, comentou: os adversários, quando bem compreendidos e recebidos cristamente, constituem precioso auxílio em nossa jornada para a união divina. A síntese verbal condensava explicações que somente seriam razoáveis em compactos discursos. A meu ver, não obstante a beleza e edificação do ensino recolhido, o método não recomendava extensão de perguntas de nosso lado. Mas o irmão Raimundo, do grupo socorrista dedicado à assistência aos loucos, tomou a iniciativa e interrogou: tolerante amigo, que fazer ante as dificuldades que me defrontam nos serviços marginais da tarefa, interessando a órbita de nossos deveres junto dos desequilibrados mentais da crosta terrestre, venho assistindo certo agrupamento de irmãos encarnados que não estão interpretando as obrigações evangélicas como deviam. Em verdade, convocamo-nos à colaboração espiritual, pronunciando belas palavras, mas no terreno prático se distanciam de todas as atitudes verbais da crença consoladora. Estimam as discussões injuriosas, fomentam o sectarismo, dão grande apreço ao individualismo inferior que desconsidera o esforço alheio
por mais nobilitante que seja esse. Quase sempre entregam-se a rixas infindáveis e gastam o tempo estudando meios de fazerem valer as limitações que lhes são próprias. Por mais que lhes ensinemos a humildade, recorrendo não a nós, mas ao exemplo eterno do Cristo, mais se arvoram em críticos impiedosos, não apenas uns dos outros, e sim de setores e situações, pessoas e coisas que lhes não dizem respeito, incentivando a malícia e a discórdia, o ciúme e o desleixo espiritual. No entanto, reúnem-se metodicamente e nos chamam à cooperação em seus trabalhos. Que fazer, todavia, respeitável orientador, para que maiores perturbações não se estabeleçam? O mensageiro esperou que o consulente se desse por satisfeito em suas indagações e, em seguida, muito calmo, repetiu a operação anterior e tivemos ante os olhos outro pergaminho com a inscrição do versículo 11 do capítulo 6 da primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Permaneceu Raimundo na expectativa, figurando-se-nos não haver interpretado a advertência quanto devia, mas a explicação sintética do visitante não se fez esperar. Discípulo que segue as virtudes do mestre, aplicando-as a si próprio, foge às inutilidades do plano exterior, acolhendo-se ao santuário de si mesmo e auxilia os nossos irmãos imprevidentes e perturbados, rixosos e ingratos, sem contaminar-se. Registrando as palavras sábias de Asclépios, Raimundo pareceu acordar para a verdade e murmurou com algum desapontamento: aproveitarei a lição. Novo silêncio verificou-se entre nós. A irmã Luciana, porém, que nos integrava o pequeno grupo, tomou a palavra e perguntou: esclarecido mentor, esta é a primeira vez que vou à crosta em tarefa definida de socorro. Podereis fornecer-me, porventura, a orientação de que necessito? O emissário, que parecia trazer respostas bíblicas preparadas de antemão, desdobrou nova folha e lemos, admirados, o versículo 9 do capítulo 4 da primeira epístola do apóstolo da gentilidade aos Tessalonicenses. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Algo confundida, Luciana observou, reverente: compreendo, compreendo. O evangelho aplicado, comentou o mensageiro delicadamente, ensina-nos a improvisar os recursos do bem nas situações mais difíceis. Fez-se de novo extrema quietude na câmara. Talvez pelo nosso péssimo hábito de longas conversações sem proveito, adquirido na crosta planetária, não encontrávamos grande encanto naquelas respostas francas e diretas, sem qualquer lisonja ao nosso personalismo dominante. Rolavam instantes pesados quando observamos a gentileza e a sensibilidade do diretor do Santuário da Bênção. Notando que Semprônia, Raimundo e Luciana eram alvos de nossa indiscreta curiosidade, Cornélio inquiriu de Asclépios como se fora mero aprendiz. Que fazer para conservar alegria no trabalho, perseverança no bem, devotamento à verdade? O mensageiro contemplou, num sorriso de aprovação e simpatia, identificando-lhe o ato de amor fraternal, e descerrou novo pergaminho em que se lia o versículo 16
do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Regozijai-vos sempre. Em seguida falou jovial. A confiança no poder divino é a base do júbilo cristão, que jamais deveremos perder. O instrutor Cornélio meditou alguns momentos e rogou humilde. Ensina-nos sempre, venerável irmão. Decorreram minutos sem que os demais utilizassem a palavra. Fazendo menção de despedir-se, o sublime visitante comentou afável. À medida que nos integramos nas próprias responsabilidades, compreendemos que a sugestão direta nas dificuldades e realizações do caminho deve ser procurada com o Supremo Orientador da Terra. Cada espírito, herdeiro e filho do Pai Altíssimo, é um mundo por si, com as suas leis e características próprias. Apenas o Mestre tem bastante poder para traçar diretrizes individuais aos discípulos. Logo após, abençoou-nos carinhoso, desejando-nos bom ânimo. Reconfortados e felizes, vimos o mensageiro afastar-se, deixando-nos envoltos numa onda de olente e inexplicável perfume. Ambos os auxiliares, que se mantinham a postos, retiraram as mãos do gabinete e, depois de várias operações magnéticas efetuadas por eles, desapareceu a pintura mental, voltando a peça de cristal ao aspecto primitivo. Tornando a conversação livre, indagações enormes oprimiam meu cérebro. Não me contive. Com a permissão de Jerônimo, e liderando companheiros tão curiosos e pesquisadores quanto eu mesmo, acerquei-me de Cornélio e despejei-lhes aos ouvidos grande cópia de interrogações. Acolheu-me benévolo e informou. Pertence Asclépios a comunidades redimidas do plano dos imortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Vive muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação da vida. Já perdeu todo o contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir por lá através de enviados e missionários de grande poder. Apreciável é o sacrifício dele vindo até nós, embora a melhoria de nossa posição em relação aos homens encarnados. Vem aqui raramente. Não obstante, algumas vezes, outros mentores da mesma categoria visitam-nos por piedade fraternal. Não poderíamos, por nossa vez, demandar o plano de Asclépios a fim de conhecer-lhe a grandeza e a sublimidade? Perguntei. Muitos companheiros nossos, assegurou-nos o instrutor, por merecimentos naturais no trabalho, alcançam admiráveis prêmios de viagens, não só a esferas superiores do planeta que nos serve de moradia, mas também aos círculos de outros mundos. Sorriu e acrescentou: não devemos esquecer, porém, que a maioria efetua semelhantes excursões somente na qualidade de viajores, em processo estimulante do esforço pessoal, à maneira de jovens estudantes de passagem rápida pelos institutos técnicos e administrativos das grandes nações. Raros são ainda os filhos do planeta em condições de representá-lo dignamente noutros orbes e círculos de vida do nosso sistema. Não me deixei impressionar e prossegui perguntando. Asclépios, todavia, não mais reencarnará na crosta? O instrutor gesticulou significativamente e esclareceu. Poderá reencarnar grande benevolência, se quiser, mas em intervalos de 5 a 8 séculos entre as reencarnações. Ó Deus, exclamei, como é grandioso semelhante estado de elevação. Constitui sagrado estímulo para todos nós.
ajuntou o mentor atenciosamente. Devemos acreditar, interroguei admirado, seja esse o mais alto grau de desenvolvimento espiritual no universo? O diretor da casa sorriu compassivo em face de minha ingenuidade e considerou: de modo algum, Asclépios relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre, partilha da soberana elevação da coletividade a que pertence, mas efetivamente é ainda a entidade do nosso planeta, funcionando embora em círculos mais altos de vida. Compete-nos peregrinar muito tempo no campo evolutivo para lhe atingirmos as pegadas. No entanto, acreditamos que o nosso visitante sublime suspira por integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe, junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Os componentes dessas, por sua vez, esperam ansiosos o instante de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Entre essas últimas estão os que aguardam, cuidadosos e vigilantes, o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família pertencemos. Os que orientam nosso grupo de estrelas aspiram naturalmente a formar um dia na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem-na no sistema galáxico em que nos movimentamos. E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea, viveiro e fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe da criação divina, uma nesga do universo? As noções de infinito encerraram a reunião encantadora no santuário da bênção. Cornélio estendeu-nos a mão, almejando-nos felicidade e paz, e despedimos-nos sob enorme impressão entre a saudade e o reconhecimento. Final do capítulo 3. Bom, a gente vê nesse capítulo aí enormes, imensidão de mensagens implícitas, né, que a gente pode assim aproveitar. A gente já falou no capítulo 2 e no primeiro também aquela questão do que Jesus, que foi a exemplificação que de tempos em tempos, esse tempo não é de ano em ano, em 10 anos, de tempos em tempos, se sabe lá que o próprio Cornélios, ele se estimulou a servir na crosta planetária, ou seja, quando se fala em crosta planetária, o mundo espiritual da Terra que nós nos inserimos. Nós estamos na crosta espiritual da Terra. Essa crosta espiritual, quando se faz assim o auxílio a encarnados, desencarnados, é uma denominação para nós, para a gente se situar, porque né, quantas vezes já em outros assuntos a gente viu que o ser humano, a individualidade humana, ele tem que ter ponto de referência. Então, a nossa referência é o nosso corpo físico. E onde a gente habita é a nossa referência para esse mundo espiritual que nós vivenciamos. Então, para o mundo, lá eles estão vendo a coisa para nós, o nosso lar é assim o sonho, né? Seria assim para nós o céu, que provavelmente não temos o mérito de ascender ao nosso lar quando a gente desencarnar. Provavelmente não esteja situado nesse mundo espiritual chamado nosso lar. E eles estão num santuário dentro do nosso lar. E aí, então, a gente vê assim, a imensidão dessa coisa do espaço-tempo infinito do universo. O Asclépios, que foi nominado ali como sendo um espírito, né, elevado no mundo espiritual da Terra, né, sublime espiritualmente, ou seja, aí a gente tem, olha, mais uma vez, a nossa sintonia, referência, ponto de referência. Nós, nosso corpo, estamos na crosta terrestre, estamos no Brasil, mundo espiritual do Brasil. Sabemos
Ismael nos governa, é o governador do Brasil no mundo espiritual em nome de Jesus. Quer dizer, a crosta espiritual da Terra, superior e inferior do Brasil, está sob a tutela de Ismael. Esse Asclépios está no mundo espiritual da Terra, quer dizer, ele provavelmente, se há conselhos, se há representantes de Jesus na Terra em um determinado conselho superior, esse Asclépios faz parte. Aí, ele, para vir dar essa mensagem no nosso lar, teve que se materializar. Vejam só que coisa incrível. Nosso lar, que para nós é um céu, né, que não há cópia perfeita na Terra de uma cidade como um duplo sendo do nosso lar para nós, não conhecemos aqui na nossa crosta chamada mundo dos encarnados, e para nós é o céu, e do céu para o mais além, o Cornélios teve que se materializar para passar essa mensagem. Só que coisa incrível. E aí, provavelmente, aí a coisa fica sempre implícita, né? Ele se materializa com as energias daqueles que estavam ali, principalmente daqueles que tiveram a função de doar ectoplasma para o chamado aquele corpo, o vidro. Aí o André Luiz está em 1946. Ele começa a passar as mensagens do nosso lado, tinha a vivência do mundo espiritual, como ele teve. A experiência dele toda foi incipiente, né? Ele começou ali. E ele, na imagem que ele percebe como sendo um vidro, esse vidro recebe o ectoplasma de intermediários médios, aqueles dois, principalmente, que estavam ali, e todos que tiveram que estar em oração, em sintonia, porque senão, olhem só que está também no texto, aquele que não se sintonizar estará impedido de participar. E o que é não se sintonizar? Aquele que se perder no caminho, desconectar coisas pessoais e o seu passado mesmo remoto, atrapalhando o grande intuito daquele grupo de espíritos que estava ali preparando a materialização do Cornélios, que vinha e veio naquele evento em nome de Jesus. Né? Aí vejo outros estudos que aí não podemos ficar nessa letra que a gente lê, realmente, quando eu digo assim, a gente lê os livros e parar para refletir. O que já li parecido com isso? Quantos livros a gente leu sobre esse processo de materialização? A gente acha que materialização é só no nosso meio? A materialização, o que é materialização? Na realidade, são aglutinações das partículas da matéria a estados da matéria que nós nem conhecemos. Nem conhecemos. A espírito, nós provavelmente temos talvez um conhecimento longínquo, ou alguém nos falou no mundo espiritual, ou alguma coisa desse tipo assim, porque até quando se vê lá o Inácio aprofunda algumas coisas, aí vai lá o Odilon, até ele dá uma aula. Mas o Odilon também está numa faixa vibratória já desses espíritos. A gente vê o Odilon, tem uma das obras do Odilon que ele diz que ficou 40 dias sem se alimentar, porque a alimentação do outro lado dele já era frugal, né, bem leve, ficou cerca de 40 dias sem se alimentar, só tomando água, porque recebeu o mérito, o prêmio de fazer uma viagem astral a esses mundos superiores, que é a pergunta que faz o André Luiz para ele. Podemos nós, mortais, ele quis dizer, fazer essa viagem aonde circunda o Asclépios? E a resposta depende do mérito da situação, e aí se sabe, aí conectando com outros estudos, o próprio Odilon, que teve esse mérito e foi,
fazer essa excursão superior, provavelmente já preparatória para a sua segunda morte. Olha, outra obra, segunda morte, morre Odilon, morre nesse mundo espiritual crosta-terrestre superior à nossa e ascende, não vou dizer que uma área do Asclepios, não, ainda está longe disso, mas ascende espiritualmente a uma faixa vibratória já mais próxima do irmão José, por exemplo, que é um dos mentores dessa área espiritual, que as coisas todas se interligam. E nessa interligação, nessa transmutação de energias sublimes, o maior exemplo é Jesus, e ele, de tempos em tempos, vai lá embaixo, não importa quanto tempo, e aí isso estimula, como estimulou, se sabe o caso aí do Cornélios, a todos aqueles fazendo o seu próprio sacrifício, a sua abnegação pessoal, de descer para a sua ajuda. E não ficar achando, aí eu não vou mais. É lógico que o sacrifício é grande, tanto é que pergunto até, para reencarnar, de 3 a 8 séculos. No geral, é isso. Mas nós temos um exemplo dos espíritos mais sublimes que reencarnou nos últimos 2 milênios e meio, que foi o Chico Xavier, que foi Francisco de Assis, que foi o Kardec, que foi o Platão, que foi o João Evangelista, que foi lá o druida Kardec e outras reencarnações que a gente já estudou, e ele, por si só, poderia ter ou poderia se abster da reencarnação sucessiva. E não é de graça quem estuda o Evangelho e vê as menções de Jesus ao apóstolo amado, João, o mais jovem, que foi o mais longevo dos discípulos de Jesus. A gente vê assim, tudo tem conexão. Eu me lembro até que eu li essa obra bem lá, muitos anos atrás, e fiquei impressionado com essa coisa dos quantos séculos. Mas por quê? Anos depois, estudando outras obras, fui perceber que o processo fluídico para o espírito suportar um corpo físico de uma forma persistente é muito grande. E o espírito tem que ser muito envolvido com uma tarefa e abre mão de uma série de situações ao longo dos séculos, como foi o caso do João, né, se sabe, a gente já falou também do Bezerra de Menezes, mas não se, tem ali as encarnações do Bezerra, mas o Bezerra também não se desvinculou dessa nossa crosta, está no mundo superior da crosta, mas vinculado muito ao Brasil. O Asclepios não tem essa menção de Brasil, tem a menção do planeta, né? E aí a gente vai imaginando assim, onde é que a gente vai inserindo isso desse texto, ou apenas desse capítulo aí, de coisas para o nosso esclarecimento como um todo. A gente vê o estudo da força mental desse capítulo. Aí vejam só, os espíritos superiores nesse santuário, eles plasmaram um tronco e um lago. E aquele grupo de espíritos que vai realizar um trabalho de assistência na crosta espiritual da Terra, de diversos, uns dedicados aos loucos, outros que vão desencarnar, outros aquelas ali, que fazem aquelas perguntas e aquilo que a gente já viu lá no capítulo 1. E aí, eles devem, em concentração, dar vida a esse tronco e a esse lago, com as ramificações, ou seja, a vegetação, os ramos, né, que vai aflorar. E aí eles mentalmente, no primeiro momento, é uma coisa meio dispersa. E o próprio André Luiz, e o texto é dele, ele dá a sua experiência e diz que se lembrou lá das flores, das coisas, lá quando ele era encarnado, e se vinculou àquele passado. E ele é chamado a atenção mentalmente, ele mesmo se dá conta. E aí a gente vê assim, o nosso se dá conta. Ele estava neste ambiente, no santuário, pronto para receber um mensageiro do alto, e começa a se lembrar não só das flores, mas da vegetação, e se lembra do seu ambiente familiar, se lembra das filhas, e já estava caindo. E é chamado a atenção e se dá conta, e aí o Cornélios diz assim, não estou satisfeito.
Ele diz assim, pode ser, ainda ele é colocado ali, é muito metódico, é muito rígido. Não, a forma muito fraterna de dizer está faltando energia. Olha a nossa corrente, quantas vezes ele diz, pessoal, vamos reforçar nossa corrente. Tem coisas que aí vêm à nossa mente que nós não vamos dizer um para o outro o médio, mas aqueles que estão participando, às vezes, percebem claramente que a energia não está compacta em nome do alto. Não significa que nós temos o poder de ter uma energia sublime, mas, em nome do alto, contribuir para aquele ambiente, como já estudamos, né, nessa obra e outras aí para trás, o próprio livro anterior que a gente estudou. E agora, isso, mais uma mensagem que está implícita da força mental. E essa força mental, ela é tão importante de a gente perceber que ali o tronco, o lago e a ramificação, ela é materializada e ela dá a condição fluídica para materializar esse espírito que vem do alto. E aí a gente pode pensar, isso lá no nosso lar, nesse santuário, pois a materialização da força mental também se dá em todos os níveis do universo. Tudo é fruto da nossa energia mental. E a gente pode fazer esse paralelo para o nosso dia a dia. A gente fala agora tanto em tragédia, lógico que aconteceu, que coisa horrível e tal. Mas, sob o ponto de vista da energia mental, se nós pudéssemos mensurar aqueles que vão levar mais ou menos tempo para se recuperar dessa tragédia, vão ser certamente aqueles que, diante do desajuste da tragédia, perderam tudo, molhou tudo, perdeu os móveis, a casa vai ter que ser reconstruído, grande parte dela. Aqueles que, diante dessa tragédia, olham o seu ambiente e já estão mentalmente, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, isso eu vou descartar, vou colocar menos isso, coisas que até eu não podia fazer antes, agora vou aproveitar e vou melhorar a simplicidade da forma. Aqueles que mentalmente colocarem a reconstrução, a retomada da sua normalidade, vão ter um processo mais catalisado, mais acelerado de recuperação do que aqueles que olham aquela tragédia e estão loucos para contar a tragédia para outros, que aconteceu muito, né? A gente vê aí em rede social, não quer dizer que a dor não seja coletiva em alguns aspectos, e as pessoas externas, mas por trás de um externar a sua dor, a sua dificuldade, o seu obstáculo vivenciado nesse momento, é de pedir aquele auxílio, assim, de fazer o papel também daquele coitadinho. Como vai acontecer em qualquer situação, aqueles que receberem o auxílio, nem todos vão pegar o auxílio e vão dizer assim, eu vou fazer o melhor para chegar ao necessário para eu retomar minha vida. Alguns vão pensar em outras coisas, vão deixar para depois, vão desvirtuar a coisa e vão se tornar... Aí é aquela coisa da oportunidade e do exercício do poder da vontade, da energia que a gente bota para as coisas. E isso a gente tem que buscar nessas obras e pensar assim, o que serve para cada um de nós. As perguntas que são feitas aí, o Asclépios, podia ser feita, poderiam ser cada um de nós fazendo aquelas perguntas aí, diante de situações similares. E a gente, como é que... Né, a outra vai se dedicar lá aos órfãos, e aí... mas e aquelas qual é a mensagem que eu dou? Então, para nós, qual é a mensagem que eu dou para aqueles que aí ficam duvidando do nosso propósito, de ter mudado, ou de estar pensando agora de uma forma diferente? E aí está ali, em todas elas, aí vem mais uma coisa, né? Por que o Asclépios tinha os pergaminhos com a resposta para todas as perguntas? Aí a gente fica pensando em outra coisa. Aí aquilo que... Para pensar, não é para dizer que mas as coisas que ocorrem aqui, elas já ocorreram, o mundo espiritual superior já sabe qual é a resultante.
E se a gente parar para pensar, quando vê assim aquelas coisas dos duplos, aí o duplo inferior é aquilo que a gente já foi aqui no passado. O duplo superior é o amanhã. E esse amanhã, estão falando de nosso lar, o nosso lar também é passado em relação ao ascendente e tudo. E aí o poder, aí a gente pensa também, mas tudo é o livre-arbítrio. Mas a resultante do livre-arbítrio, a gente já sabe, se eu continuar fazendo isso, mais aquilo, uma coisa, a equação ela é perfeita. A gente vai pegar lá os teoremas, né, e estudar à luz da própria matemática. Nós temos a resultante, porque eu estou fazendo tal coisa, o somatório dessas atitudes vai gerar tal efeito. E o mundo espiritual percebe o somatório. Hoje não precisa ser não, vai ver o que está ocorrendo na Terra e se sabe o processo todo é da evolução. Mas esse dá meio para trás, alguma coisa às vezes tem que ser acelerada para que a resultante do somatório individual e coletivo está gerando um efeito. E aí essa depuração ela não pode ter um curso simplesmente de vamos esperar para ver. Aí é aquela coisa, aí depois a gente estudar também aquelas coisas, esses lados de capela, os expurgos planetários, e aí a gente se vai para a finalização desse capítulo, quando vê assim, o Cornélius vai coloca situações em 1946 que nós conhecemos depois com o telescópio Hubble e outros que nem tinham naquela época, nem estavam em projetos, né? E ele menciona toda essa questão das galáxias, da poeira cósmica nossa, que é a própria, o que seria o nosso sistema solar, que não é nada, a nossa galáxia também, ela é quase nada em relação ao mundo, ao universo como um todo. A gente aí chega a dar até um vazio, assim, a gente pensa, pô, mas todas essas coisas, não, então o Asclepios está na coisa, mas o que ele almeja e provavelmente aqueles espíritos estão para circundar os conselhos dos sistemas planetários do sistema solar, que é também em ascensão. E aí, quando a gente percebe de tudo isso, a informação que a gente tem, o mais puro de todos é Jesus, que já era puro quando se formou esse nosso universo aqui, esse nosso sistema solar. Imaginem só que coisa impressionante. E ele esteve entre nós. E ele, com a sua humildade, tem essa exemplificação, e por isso, por essa situação, é que dá o estímulo. Aí vai assim o André Luiz, de todas as obras que ele, desde a sequência do nosso lar, esse foi o momento de maior êxtase espiritual, porque ele estava diante de um espírito em relação a todos aqueles que ele havia compartilhado, alguma convivência, mesmo que efêmera, foi esse Asclepios. E aí a gente fica imaginando que seria daquele que conviveu com Jesus. Quando se sabe, aí tem registro de história isso, né? Tá lá isso está lá no Museu de Roma, aquela carta do Públio Lentulus Cornélius, que era o Emmanuel, o senador, visitando lá a Galileia, que estava lá diante amigo de Pilatos e tal, e descreve a figura de Jesus, e uma das frases que ele diz, aquele que ninguém resiste a um olhar penetrante. E as pessoas que tiveram a convivência e que olharam a Jesus se transformaram, ou não conseguiram olhar, desvirtuaram, ou aquele que olhou e sintonizou com aquele olhar, modificou a sua vida. Aí a gente vê assim, um Asclepios que está na hierarquia bem inferior na relação a Jesus, mas em relação a tudo isso que a gente tem de informação, bem superior, a gente vê o que é esse universo, o que nos espera e o que também nos estimula. E aí também está ali o Asclepios com aquelas perguntinhas, as coisas, perguntas nossas. Né? Pergunta, diante da dificuldade, e as fofoquinhas que tem lá, uma me diz, a Luciana lá, que diz, porque a fofoquinha, a convivência, dá
a entender se é um centro espírita, pode ser um centro espírita também nesses duplo inferior, duplo superior da crosta terrestre, né? Porque ali não menciona no mundo direto dos encarnados, os mundos esses paralelos. A gente sabe de informações que o Chico Xavier, quando estava às vezes atendendo, e saía do corpo, se sabe informações depois pelo mundo espiritual de que ele às vezes estava ali trabalhando, fazendo mecanicamente alguma psicografia, e o Emmanuel chamava e disse: preciso de ti do outro lado. O outro lado era um centro espírita idêntico com o dele do duplo superior, e que lá também estava sendo realizado alguns trabalhos e que tinha uma interação com pessoas que estavam ali, né, no próprio centro dele, que depois se sabe. Isso aí tem relatos de mais de um médium, né, espírita, que conviveu com ele e conta essas coisas. E aí fica assim, quem vê essa frase solta nos duplos, como? Saiu do corpo e foi para o... E aí, depois, quando a gente estuda Eurípides Barçanufo, dando aula, e daqui a pouquinho sonolento, recebeu a notícia que precisava realizar um parto. Ele era um prático de farmácia e tudo, né? Um estudioso das ervas, essas coisas todas, das tinturas, e ele realizou um parto saindo do corpo, e realizou. E aí, quando vem o mensageiro trazendo: professor Eurípides, está fulano e tal, e ele pode retornar lá. Aí voltou, foi dar notícia para os pais da parturiente ali. Disse: não, já teve, veio rápido, né? Já esteve aqui, foi tudo muito bem, a criança está saudável. Então, mas como? Falei com ele. Aí o homem entrou Esse foi uma das testemunhas que passou depois todo esse aprendizado para a sua sobrinha, né? Que depois passou. Até aqui onde eu moro, que é lá de Sacramento, esse Lima Duarte, a avó dele conhecia o Eurípides. Tem coisa impressionante, até são coisas assim que... E quando a gente conecta tudo isso, a gente vê assim, que coisa maravilhosa que é ter o acesso ao estudo. Não o estudo que vai ser dado pronto para nós, mas a gente ler, pensar e conectar. E quando a gente se propõe a conectar, e aí vai dizer assim: mas então mas eu não tenho memória para isso. Não, o mundo espiritual, os nossos amigos espirituais, eles precisam só do arquivo. E a conexão, nós não compreendemos isso, mas esse decodificador, ele vai assim, como se fosse um computador processando, né? E aí vai externando. Muitas das coisas que até posso estar dizendo aqui, e nem me lembro de ter lido, mas aí vão aflorando e vão se conectando com isso, com aquilo, porque tem um processo que é um propósito de fazer. Tem as dificuldades, eu até relatei hoje no início, aquelas coisas, das interferências, mas quando se supera, esses nossos amigos espirituais, eles vão dar a ferramenta necessária, porque a grande missão do mundo espiritual superior é divulgar o Evangelho de Jesus. Não tem outra coisa. Vou isso, ritual daquilo. Posso tornar o caminho com maior dificuldade, mas é lá. Tá? Não tem ritual, não tem bota isso, bota aquilo, não tem nada disso. É o Evangelho de Jesus. E aí está ali o Asclepios, quando vai responder para aquela Luciane, diz assim: amar ao próximo. E essa é a grande mensagem: amar ao próximo. E é isso que a gente percebe assim: o que é o amar ao próximo? Né? Se a gente não pensar assim, o que é o amar? Prazer em servir, prazer em fazer o bem, prazer em procurar ser melhor, prazer em ter o conhecimento e utilizar esse conhecimento compartilhando consigo próprio, ou seja, de os nossos espíritos vinculados ao nosso passado, ao nosso inconsciente, às nossas dívidas pregressas, né, de outras encarnações, de vivências. Vamos botar assim, de vivência, não é o mundo dos encarnados, a nossa história espiritual para trás, que eles possam também receber um pouquinho dessa informação.
e por isso que às vezes se fala, e por isso que muitas vezes se multiplica, e por isso que durante a noite, no desdobramento, os amigos espirituais conversam conosco sobre esse assunto, sobre aquilo, e ainda vão dizer, olha, tem esse assunto tão interessante que eu vou te... Tem um duplo, né? Vai chamar de duplo, né? Que vai haver uma palestra de um amigo nosso e tal, e aí ele vai assistir, a gente vai lá, fica lá uma hora e pouco, e aí com outra percepção, daqui a pouquinho, durante o dia, está fazendo alguma coisa e vem as ideias e se conectam a um propósito de querer compreender melhor tudo isso. Esse assunto ele é complexo, é difícil. É pegar alguém, assiste isso que a gente está aqui falando, aí, ouvindo e lendo, e do nada é difícil. Mas, olha, é muita informação implícita e muita coisa que a gente podia explorar e ter a certeza de que esse mundo espiritual ele interage conosco. Isso tudo em 1946, né? Nós estamos em 2024, a gente está um pouco atrasado, mas, felizmente, com mais informações a agregar. Aqueles que estudaram isso naquela época, não tinham uma conversão, talvez tivessem espiritualmente, mas não tinham no mundo dos encarnados tantas informações que nós temos hoje. Porque, às vezes, até no agradecimento, tem que agradecer, mesmo com aquelas coisas que a gente fala, o Inácio, coisa. O Inácio nos dá, né, um grande auxílio. Defeitos todos nós temos, tem o jeito dele de ser, isso. Olha, se tem uma coisa que eu acho que eu não pensava isso, talvez alguns anos atrás, alguns meses atrás, mas hoje eu fico assim, pô, mas tudo isso veio pela intenção do Inácio, do Bacelli, né, com as suas imperfeições, com essas coisas, todos nós somos. A Odilon, que já subiu, mas que deu também muitas das informações, está lá a Modesto, tem muitas obras, a própria codificação como um todo, o Chico Xavier nem se fala, né, o que era, mas tudo isso é a nossa gratidão, e a gratidão ela tem que ser retribuída. E o retribuir é se autodeterminar a dizer, eu vou desencarnar melhor do que eu encarnei. Ou procurar chegar no mundo espiritual bem melhor, mesmo que tenha que escutar as coisas como está lá naquelas perguntinhas, o outro vai falando, o outro subjugando, estão me jogando no ridículo muitas vezes, ou ficam jogando na minha cara, e eles jogam isso na própria família, às vezes, né? Jogam os nossos defeitos de passar desta encarnação para dizer que a gente não tem o direito de pensar de forma diferente, agora está dando uma disso. Deixa que pare e vamos continuar a nossa trajetória, procurar um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de leitura e pedir o auxílio a assimilar todas essas coisas. Passamos muito do tempo aí, pessoal. Então, se ninguém tem nada a dizer, nós vamos encerrar. Só queria te fazer uma pergunta. A Pode Casa falar. Lucas, Oi. a Casa Lucas tem duplo? Tem duplo, E sim. quando um centro espírita se desestabiliza, onde é que começa? No daqui ou de cima? E, O que é de cima é melhor que o que está de baixo. mas pode se desestabilizar na parte de cima? Não. O que existe é a interferência espiritual do duplo inferior, que somos, às vezes, nós estamos nessa. Né? Nós, e aí, às vezes, a gente assente, se dá conta dessas coisas, ou é a fofoquinha, ou a conversa que isso. A falta, às vezes, do esclarecimento, né? Da humildade de buscar mais conhecimento. Essa coisa de referência, por exemplo, eu não tenho mais... Olha, muitos anos atrás eu achava na apometria, aquilo que eu já falei, lá na outra casa, no João Pedro, lá até comecei lá a falar o Kardec, nem se falava em Kardec, bem no início, era só aquelas obras, Saraceni, aquelas coisas todas desse... E aí, hoje, com essa coisa, a própria casa nossa lá, tinha que, muitas das coisas, a gente botar mais Jesus, botar mais evangelho, tem evangelho lá no lar, evangelho ali na mesa, uma mensagem, vamos procurar. E esses amigos espirituais da casa estão ávidos por isso. Estão
pedindo, clamando, mas é um processo, eles reconhecem que isso aí é um processo, porque também a casa, ela tem as suas vinculações à energia da Umbanda, que ela tem uma origem de amor, né, do sincretismo, né, com os afros, né, então tem essa energia dos pretos velhos, ela existe, mas nós temos o objetivo é a libertação. Não posso ficar preso a ritual, alimentar o ritual, posso mentalmente, algumas coisas e tal, e aí essa transição, porque essas entidades, elas também se espelham na nossa força da vontade. Porque um Exu, eu recebi muitos Exus, né, de todas as, né, vai chamar de Exu, Quiumba também, aqueles curvado, todo aquele jeito, por quê? Muito tempo sem encarnar. Isso está no estudo, vai lá estudar, né? O corpo espiritual, que é o modelo organizador biológico. Se eu fico muito tempo sem o molde, sem usar a forma para fazer o bolo, se a forma não for utilizada, vai vir um bolo. Agora, se ela tiver forma, ela vem daquela forma da forma, que é o modelo organizador biológico perispírito, corpo espiritual, corpo astral, que se vai dizer lá os orientais. E esse molde, se ele fica muito tempo sem encarnar nas faixas vibratórias intermediárias aqui, da crosta, e para baixo, começa a se degradar, e aí perde a forma. E por isso que tem uma tendência a se encurvar, tem uma tendência a não utilizar os membros como nós usamos, e eles vêm aqui, e aí é uma tendência de se deixar a degradação, a ação telúrica leva ao ovoide. E, de forma intermediária, esses Exus, quando se chama até Exu, porque se não é Exu, é o Quiumba, né? Quiumbanda vem da Quiumba. E o Exu, por que o Exu guardião, aquele Exu chamado, né, mesmo os pretos velhos, numa equivalência, não deixa de ser, são já espíritos que se deram conta do seu passado, mas tem uma associação ainda fluídica muito a esses mundos intermediários inferiores, praticaram o mal do passado, estão se libertando. Enquanto isso, nesse processo evolutivo, eles fazem de uma forma mais grotesca o bem. E aí, por que o Exu, às vezes, eles percebem as coisas, eles já fizeram mal. Então, eles querem servir, eles já estão servindo a luz. E eles servindo a luz, mas sendo um aluno ainda muito bruto. E aí eles percebem a coisa e já dizem. Então fica aquela coisa, às vezes que está sendo atendido, começa a fazer aquela volta. O Exu, às vezes, tem vontade de dizer verdades, assim, entre aspas, né? Porque verdade ela é relativa, mas aí o médium é que segura. Se eu sei que tem Exu que gostava de para de te enganar, tudo isso e tudo aquilo. Mas o médium é que tem que ser essa referência para segurar o Exu. Senão, de outra forma também, às vezes ele é irritado, ele quer chutar as cadeiras, vai querer dizer horrores para um, para outro. Não pode, quem tem o domínio é o médium. E o médium tem que receber energia da corrente para que ele comece a perder aquela forma truculenta e começar a ficar mais ereto para o seu corpo espiritual. E aí a apometria tem um grande, essa coisa da manipulação das energias para a força mental, de dar cada vez que ele vem energia para que ele se prepare um processo reencarnatório e tal. Não vai ficar encurvado 100 anos, vai ficar mais do que para trás e tal. Aí a cristalização que se fica, né? Esse processo às vezes se dá, às vezes as entidades aí a forma de pensamento, tem uma série de outros componentes, mas o importante é o grupo servir ao bem, a atividade fraterna. Agora, é muito importante o estudo para compreender todo esse fenômeno. Como é triste saber que numa corrente está acontecendo tal coisa, e aí os médios acham que agora confundiu a minha cabeça, o que será que aconteceu aqui, por que isso, por que aquilo. Detalhes como esse, assim, por que é curvado todo o Exu, esse que se manifesta? Tem uma razão, não é porque te curva, te curvou. Não, o corpo espiritual dele está naquela vibração, até porque ficou lá, rastejando embaixo, não importa ter
Por que vai ficar ereto? Eu estou ereto porque o Homo erectus. Por que o ser humano, nós que conhecemos aqui na Terra hoje, e era o ser primitivo, e que aí os corpos espirituais de Capela, isso aí é simbolismo também, não dizer, de Capela, qual planeta? O planeta semelhante à Terra, esses espíritos vieram para cá, se cruzaram, aí é cruzar, vou dizer a palavra grotesca, né? Se cruzar com o primitivo da Terra, e ele deixou de ser pré-histórico e começa a surgir esse Homo erectus, que é, claro, a origem, o Homo erectus. Mas por que essa forma veio do nada um clique, agora vai ficar... Não, é esse auxílio. E esse auxílio está sendo dado a outros planetas primitivos também, que espíritos daqui, né, que estão sendo levados a essas áreas de evolução, ainda em planetas inóspitos, né, em mundos espirituais inóspitos, como já foi a Terra. Esse processo é lento e gradual e constante. Constante. Aí vai dizer assim, tá, mas o mal nasce, então você, mal na origem, não. É criado simples e ignorante. À luz do nosso poder da vontade, nós decidimos. Quando vamos decidindo, nós vamos acumulando débitos. E esses são os somatórios do chamado karma. Então, esse somatório dos efeitos, aí diz, tem oriental que aí tem essa concepção, mas não consegue assim ter essa compreensão da luz da doutrina do Kardec. Não vejo outra, olha, tentando, claro, não conheço tudo, mas eu não consigo não enxergar que na obra do Kardec tem todas essas respostas. Por que esse somatório psíquico de erros geram um efeito, a lei de causa e efeito? E esse efeito ele é necessário passar por um processo de arrependimento. Se não houver o arrependimento, eu não trabalhei o meu erro. E esse arrependimento não significa a culpa de Deus, nem faca no pescoço. Compreensão, fui uma pessoa que pensou assim, pensou. Aí tem erros que a gente comete hoje no dia a dia ainda e que a gente não para pensar, isso é um hábito nocivo que eu tenho, não é da minha consciência, eu sei que é errado e continuo fazendo. Tem que dar força de vontade para superar isso. E às vezes é difícil. E aí o caminho também da oração, essa oração não é de joelhos, ela pode ser caminhando, percebendo. Isso todos nós. Eu fico às vezes pensando, mas o ponto de que eu me irritar, e aí a irritação fica uma coisa quase que primitiva e um instinto e coisa. E aí, claro, em coisa espiritual, não, a origem foi minha. Então, é um hábito nocivo. E aí vejo que tem sombra de passado, né, de uma coisa, né, de soldadesca, de liderança nessas áreas de coisa, de ter praticado mal, de ter liderado processos de vingança e usando sempre o poder e fazer e acontecer. E para superar essa sombra é necessário muita consciência. Pessoal, acho que passamos muito tempo, desculpe, mas vamos então encerrar em gratidão ao alto, renovada todas as semanas, aos nossos mensageiros, aos espíritos sublimes que servem a Jesus, a nossa referência, hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Boa, valeu, Francisco. Obrigada, Francisco. Deu uma canja, a canjinha, um pouco mais, uma canja, né? Um extra. Não, tem pessoas